Barack Obama. Das ruas de Chicago ao ícone global de 70 milhões de dólares. A vida de Barack Obama em 2025 é um testemunho impressionante do sonho americano moderno, redefinido e ampliado para além dos limites da política. Um passeio por sua mansão ostentosa em Washington, D.C., suas estadias luxuosas em Martha's Vineyard e o estilo de vida presidencial que ainda leva revelam uma história que vai muito além dos salões do poder. É a epopeia da transformação de um humilde organizador comunitário de Chicago em um magnata global, cujo nome se tornou sinônimo de influência, sucesso e uma fortuna que, em 2025, atinge a cifra surpreendente de 70 milhões de dólares. Como ele chegou até aqui? Essa é a pergunta que revela uma jornada extraordinária, muito além do salário presidencial. A marca Obama. A resposta, sem dúvida, não está apenas no modesto salário presidencial de 400 mil dólares por ano. Embora respeitável, foi apenas o prelúdio de uma estratégia magistral pós-Casa Branca. Com uma visão empresarial aguçada, Obama transformou seu nome em uma marca de alcance mundial, sua história em best-sellers recordistas e sua presença em eventos de palestras em uma fonte de renda multimilionária. Sua influência transcendeu a política, mas para entender verdadeiramente a ascensão meteórica de Obama, é preciso voltar no tempo, muito antes de seu nome ecoar pelos corredores do poder. Origens inesperadas. O nascimento de um líder. A história começa em 4 de agosto de 1961, em Honolulu, Havaí. Longe do território continental dos Estados Unidos, nascia Barack Hussein Obama II, um menino que um dia se tornaria o primeiro e único presidente americano nascido fora dos 48 estados contíguos. Sua vida estava destinada a ser tudo, menos comum. Seus começos humildes estavam entrelaçados com a vibrante cultura de sua mãe, Anne Dunham, uma mulher branca do Kansas com raízes europeias, alemãs, inglesas, irlandesas e outras, cuja curiosidade e intelecto eram inegáveis. Em 1960, durante uma aula de russo na Universidade do Havaí, ela conheceu Barack Obama Sr., um carismático estudante do Quênia. Ele já era casado em seu país natal, mas, como tantas vezes acontece, o amor nem sempre segue as regras estabelecidas. Quando Anne e Obama Sr. se casaram em 1961, e 6 meses depois o pequeno Barack veio ao mundo em meio a uma sociedade em ebulição, poucos poderiam imaginar a complexa odisseia que o aguardava. A união deles foi breve. Divorciaram-se em 1964. Obama Sr. voltou ao Quênia, casou-se novamente e tornou-se uma figura distante na vida do filho. Barack só viu o pai mais uma vez, numa visita em 1971, quando tinha 9 anos. Um reencontro que foi o primeiro e o último. Uma década depois, em 1982, Obama Sr. morreu em um acidente de carro em Nairobi. Uma tragédia que levaria o jovem Barack a fazer uma profunda viagem até o Quênia em busca de entender de onde vinha e quem estava destinado a ser. Em 1965, Anne se casou novamente, desta vez com Lolo Soetoro, um estudante de pós-graduação da Indonésia. Quando o visto de Lolo expirou, a família se mudou para Jakarta, onde passaram 4 anos formativos. O jovem Barack se adaptou a uma nova cultura, um novo idioma e um novo estilo de vida. Aos 10 anos, ele voltou ao Havaí para estudar em uma escola privada de elite, vivendo com os avós. Uma decisão que lhe abriria muitas portas nos anos seguintes. Sua mãe e seu padrasto permaneceram na Indonésia por mais algum tempo, até que Anne finalmente retornou ao Havaí. Infelizmente, Anne faleceu em 1995, vítima de câncer. De Los Angeles a Nova York, a semente da aspiração. Após se formar em 1979, Obama foi para o Occidental College, em Los Angeles, com uma bolsa integral, mais um passo em uma jornada ainda em construção.
2 anos depois, movido por um espírito inquieto e uma busca por propósito que ia além de um salário, ele arrumou as malas e se transferiu para a Universidade de Colômbia, no coração da cidade de Nova York. Lá, estudou ciência política com foco em relações internacionais, o que o levou a um cargo respeitável na Business International Corporation. No entanto, o mundo corporativo não era onde seu coração estava, nem perto disso. Sua alma ansiava por um impacto mais profundo. Em 1985, Obama deu uma guinada ousada. Deixou as salas de reunião e foi para Chicago, atraído pelo trabalho de gerar mudanças reais a partir da base. Tornou-se diretor do projeto de Comunidades em Desenvolvimento, uma pequena mas poderosa organização de base religiosa. Arregaçou as mangas, caminhou pelas ruas, ouviu, aprendeu e lutou pelas pessoas frequentemente ignoradas. Essa experiência não apenas moldou seus valores, como também plantou as sementes de seu futuro político. Depois, em 1988, Obama fez uma pausa para viajar pelo mundo, incluindo uma viagem profundamente pessoal ao Quênia, onde conheceu parentes do lado de seu falecido pai. Essa visita trouxe sua identidade para um foco mais nítido. Não se tratava apenas de para onde ele ia, mas de onde ele vinha. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele ingressou em uma das turmas mais elitistas da Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos. E ele não apenas frequentou, fez história ao se tornar o primeiro presidente afro-americano da Harvard Law Review, uma distinção que causou alvoroço na mídia nacional. De repente, todos começaram a observá-lo com atenção. A ascensão de Barack estava em andamento. Fiquem atentos para acompanhar seus avanços políticos, uma candidatura à Casa Branca e sua transformação em um ícone global. Não apenas de liderança, mas de sucesso em todos os sentidos da palavra. Barack Obama não buscava apenas um salário, ele buscava um propósito. O impulso de um visionário, de Chicago ao Senado e além. Após passar pela prestigiada Faculdade de Direito de Harvard, onde se formou em 1991, o jovem Barack Obama se viu diante de uma encruzilhada que definiria seu destino. Escritórios de advocacia de elite, com ofertas de salários de 6 dígitos, que muitos considerariam o ápice do sucesso, estenderam seus braços. No entanto, Obama, movido por uma profunda convicção que ecoava desde seus dias como organizador comunitário em Chicago, recusou. Em um gesto que surpreendeu muitos, ele retornou à movimentada Cidade dos Ventos para integrar um pequeno escritório de advocacia especializado em direitos civis, priorizando a justiça acima do lucro. Em 1992, Obama já havia adicionado um novo e impressionante título ao seu currículo: o de professor de Direito Constitucional na Universidade de Chicago. Um papel que desempenhou por uma década, moldando jovens mentes e aprofundando sua própria compreensão sobre os fundamentos da nação. Mas a mudança, a verdadeira transformação, estava prestes a acontecer. Ascensão política, do Senado estadual ao palco nacional. Em 1997, Obama fez sua entrada oficial na arena política, conquistando uma cadeira no Senado do estado de Illinois. Ali, impulsionou reformas ousadas em educação, saúde e ética, ganhando rapidamente a reputação de um legislador capaz de unir ambos os lados do espectro político. Mas não se engane. Obama não estava ali apenas para jogar o jogo da política local. Suas ambições eram maiores, muito maiores. A oportunidade de sua vida surgiu na Convenção Nacional Democrata de 2004. Deram-lhe um microfone e um espaço cobiçado em horário nobre. O que veio a seguir foi inesquecível. Um discurso principal que eletrizou a plateia e apresentou à nação um novo tipo de líder: sereno, esperançoso, carismático.
Em uma única noite, ele passou de promessa emergente a nome familiar, ecoando em lares por todo os Estados Unidos. Obama venceu sua corrida ao Senado com ampla maioria, assumindo o cargo em janeiro de 2005. Como novato, mergulhou em temas pesados como assuntos de veteranos, política externa e transparência governamental. Seu impacto cresceu rapidamente, e com ele, os sussurros de que ele poderia chegar ainda mais longe. Em fevereiro de 2007, esses sussurros se tornaram manchetes. Obama anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Muitos duvidaram. Era jovem, relativamente novo no cenário nacional, e enfrentava uma gigante política como Hillary Clinton. Mas havia algo diferente. Sua campanha, com o mantra de unidade e mudança real, impulsionada por milhões de pequenas doações e por voluntários de base, ressoou entre gerações e origens diversas. A mensagem de Obama tocou a alma da nação. Após uma intensa batalha nas primárias, ele garantiu a indicação democrata em 2008. Sua escolha de vice, o veterano senador Joe Biden, trouxe equilíbrio à chapa. Juntos, enfrentaram o candidato republicano, um herói de guerra, John McCain. A campanha de Obama foi inspiradora, uma onda de esperança que incendiou o país. E o melhor ainda estava por vir. O momento histórico. Um presidente para a história. A noite de 4 de novembro de 2008 parecia um terremoto na história americana. Milhões comemoraram, choraram e abraçaram a realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Naquela noite, Barack Obama se tornou o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos. Foi mais do que uma vitória eleitoral. Foi um ponto de virada cultural, um símbolo do que era possível. Em 20 de janeiro de 2009, quando o presidente Obama subiu ao palco da posse, o mundo observava. Sua ascensão, de caminhar pelas ruas de Chicago como organizador comunitário a liderar o mundo livre, é o tipo de história real que parece saída diretamente de um filme. Durante 2 mandatos na Sala Oval, Obama enfrentou desafios imensos e perseguiu objetivos audaciosos, deixando um legado que ainda hoje molda a nação. Mas seu impacto não cessou quando deixou a cena política. Desde que saiu do cargo, o presidente Obama tornou-se um orador altamente requisitado e uma figura cultural de influência séria. E com essa influência veio sua riqueza, não apenas visível em números, mas também no modo como vive. A vida após a Casa Branca. Luxo e legado em Martha's Vineyard. Vamos dar uma olhada na vida de Barack Obama nos bastidores, após a Casa Branca e o fim do ritmo frenético. Em 2019, os Obama encontraram o lugar perfeito. Investiram 11,7 milhões de dólares em uma impressionante propriedade à beira-mar em Martha's Vineyard. Essa residência não é apenas um refúgio. É um santuário completo que combina o charme costeiro com o luxo digno de um ex-presidente. Situada em quase 30 acres de privacidade, ao longo da borda da Great Edgartown Pond, a propriedade exala paz e isolamento, com vistas panorâmicas do oceano, exatamente o que alguém desejaria após anos sob os holofotes mundiais. Com quase 650 metros quadrados e 7 quartos, há espaço não apenas para a família, mas também para outros líderes mundiais, estrelas de Hollywood ou alguns velhos amigos de campanha. Ao entrar, somos tomados por uma atmosfera elegante e serena. Paredes brancas, espaços abertos, luz natural fluindo de todas as direções. É moderna, mas não fria. Luxuosa, mas sem esforço. Um grande hall de entrada com o pé direito alto e uma escadaria feita sob medida já é uma declaração por si só. Da enorme varanda que se estende até o mar, é possível admirar o nascer do sol com uma xícara de café ou relaxar com uma taça de vinho enquanto o sol se derrete no horizonte. Aqui, não há necessidade de ruído. O som do oceano é a trilha sonora. E embora a fachada da casa seja pura elegância,
é no quintal que a verdadeira mágica acontece. Um oásis de tranquilidade para uma família que viveu por anos sob os olhos do público. O Éden dos Obama, de Martha's Vineyard, às raízes em Kenwood. A mansão dos Obama, em Martha's Vineyard, é muito mais do que uma simples propriedade luxuosa. É um santuário projetado para relaxar, conectar-se com a família e receber grandes encontros. O quintal, um verdadeiro Éden, é o cenário perfeito para churrascos de fim de semana, manhãs tranquilas de caminhada ou reuniões familiares épicas. Aqui, o luxo e o conforto se entrelaçam em cada detalhe, criando um refúgio de paz longe da agitação do mundo. Por dentro, os ambientes são igualmente impressionantes. Uma aconchegante lareira de pedra com várias faces transforma noites frias em um abraço acolhedor. E embora Obama tenha deixado de fumar há anos, é fácil imaginá-lo imerso em um livro profundo à beira do fogo. Entretenimento? Também não falta. Uma elegante mesa de sinuca convida para noites de jogos, enquanto uma piscina ao ar livre, a poucos passos da cozinha, oferece o mergulho perfeito. Porque, convenhamos, o que é melhor do que um mergulho e um lanche no seu próprio paraíso particular? E falando em cozinha, é um espaço digno de uma ex-primeira-dama. Com conceito aberto e eletrodomésticos brancos de última geração, faria qualquer chefe profissional morrer de inveja. É um ambiente criado tanto para cafés da manhã íntimos em família, quanto para jantares refinados que se estendem até a noite. Funcional, moderno e, essencialmente, muito Obama. No entanto, quando se trata da suíte principal, o casal poderoso tomou um rumo diferente. Nada de dourados reluzentes ou ostentação. Tons neutros predominam e a atmosfera transmite lar, não ostentação. É um lembrete delicado de que, por maior que seja o legado deles, os Obama nunca perderam o vínculo com aquilo que realmente importa. Mas, para entender verdadeiramente a alma dos Obama, é preciso voltar no tempo, muito antes da Casa Branca e das propriedades multimilionárias. Tudo começou em Kenwood, um bairro de Chicago mergulhado em história e cultura. No ano 2000, Barack e Michelle eram apenas um casal apaixonado, construindo suas carreiras, criando suas filhas e construindo uma vida juntos. Compraram a casa em Kenwood por 1,6 milhões de dólares, um valor elevado na época, mas de valor inestimável. Naquele momento, Barack era um senador estadual ambicioso, Michelle florescia em sua carreira e suas filhas, Malia e Sasha, ainda eram pequenas. Aquela casa se tornou seu porto seguro, um refúgio em meio ao caos da política e da paternidade. A casa em si conta uma história. Logo ao entrar, os impecáveis pisos de madeira e o espírito acolhedor do lar te recebem. Estantes sob medida, arcos elegantes e poltronas convidativas fazem o espaço parecer mais um romance querido do que apenas um imóvel. A sala de estar formal, centrada ao redor de uma lareira a gás, praticamente convida a uma noite tranquila de leitura, ou, quem sabe, a preparação de um discurso sob o brilho das chamas. Mas não se deixe enganar pelo conforto elegante. Este cômodo também foi palco de noites de cinema em família e danças espontâneas com as filhas. A sala de jantar é um espetáculo à parte. Uma impressionante janela em arco emoldura uma árvore florida do lado de fora, trazendo a beleza da natureza diretamente para a mesa. E a cozinha? Ah, a cozinha! Aqui funcionalidade e estilo se encontram. Um fogão viking e uma ilha central, junto com amplo espaço para reunir pessoas, fazem dela o sonho de qualquer anfitrião. Ou, no caso de Michelle, o lugar perfeito para preparar uma de suas refeições saudáveis enquanto conversa com Barack durante o café da manhã. No andar de cima, a elegância e o conforto continuam. O quarto principal, projetado por Charles Barron, confere ao ambiente um charme vintage único.
Um pequeno escritório ensolarado com vista para o quintal oferece o tipo de tranquilidade que os escritores mais desejam. É fácil imaginar Barack com uma caneta na mão, escrevendo notas que mais tarde moldariam a história. Ou talvez redigindo as primeiras páginas do que viria a ser A Origem dos Meus Sonhos, Dreams from My Father. E falando em paraíso urbano, o quintal é uma maravilha. Uma piscina, uma casa de banho e um pátio de tijolos sombreados por uma magnólia centenária criam o cenário ideal para tudo, de churrascos de verão a profundas conversas familiares sobre legado, vida e os caminhos do futuro. Até mesmo a garagem espaçosa vai além do básico, sendo grande o suficiente para se transformar em uma academia doméstica ou em um espaço criativo. A casa de Kenwood não foi apenas o primeiro grande investimento dos Obama, mas sim o alicerce de sua família, de seu futuro e de sua história. Um lugar cheio de charme, personalidade e uma confiança serena, assim como os próprios Obama. Embora a jornada os tenha levado à mais alta função do país e à fama mundial, essa casa foi o verdadeiro começo. E se você acha que o bom gosto de Barack parava na arquitetura, pense novamente. O homem por trás de legislações históricas e discursos que ecoaram pelo mundo também tem um olhar apurado para automóveis. A surpreendente coleção de carros de Barack Obama, um reflexo de sua complexa personalidade. A coleção de automóveis de Barack Obama é muito mais do que uma simples exposição de veículos de luxo. É um espelho fascinante do homem por trás do volante, sereno, enigmático e cheio de uma profundidade que poucos conseguem compreender por completo. Sua garagem conta uma história que entrelaça a herança automotiva com um toque inesperado de ousadia e sofisticação. Acompanhe-nos neste passeio por algumas de suas posses mais icônicas. E acredite, há algo para todos os gostos. De A Fera a um supercarro dos sonhos. A diversidade de Obama. Durante seu tempo na Casa Branca, o carro usado por Obama para seus deslocamentos diários não era outro senão a Fera, a limusine presidencial blindada. Mais tanque do que carro, este Cadillac personalizado foi projetado com um único objetivo: manter o comandante em chefe seguro. Pense em câmeras de visão noturna, vidros à prova de balas, reforços blindados e, no caso de uma emergência grave, até mesmo uma reserva do tipo sanguíneo do presidente a bordo. Esta máquina não era feita para ostentar. Era uma fortaleza sobre rodas, feita sob medida para uma função extraordinária. Mas agora, vamos mudar de marcha. Literalmente. Há rumores de que Barack Obama possui um Bugatti Veyron 2011, um dos superesportivos mais rápidos e potentes do planeta, com velocidade máxima superior a 400 km por hora. Este carro grita adrenalina, uma escolha surpreendente para um homem conhecido por sua presença tranquila. É uma carta selvagem que revela outra faceta de Obama: sua apreciação pela engenharia de ponta e pela velocidade vertiginosa. Um Bugatti Veyron não é apenas um carro, é uma obra de arte sobre rodas, feita para a elite, para aqueles poucos que podem se dar ao luxo. É claro que Barack nunca esqueceu de onde veio, nem do que representa. É aí que entra o Chevy Volt 2019, um híbrido plug-in que representa o equilíbrio perfeito entre desempenho e sustentabilidade. Com uma autonomia de 85 km no modo elétrico antes que o motor a combustão entre em ação, este é um veículo inteligente e ambientalmente consciente, que combina perfeitamente com a preocupação de Obama com as mudanças climáticas. Mas a verdadeira joia da coroa, para os verdadeiros entusiastas, é o Bugatti Type 43, um deslumbrante roadster da década de 1920 que une velocidade e a elegância do velho mundo. Essa beleza vintage é equipada com um motor superalimentado de 2,3 litros, muito à frente de seu tempo, capaz de atingir 160 km por hora
em uma era em que isso era simplesmente impensável. Ter um Bugatti Type 43 não é apenas dirigir um carro, é preservar a história, é demonstrar uma paixão por um design atemporal. E você não pode se considerar um verdadeiro entusiasta de carros nos Estados Unidos sem um clássico americano na garagem. Obama tem um Chevy Corvette C2, a lenda dos Muscle Cars, fabricados entre 1963 e 1967. Barulhento, veloz e carregado daquele charme vintage, com um motor V8 estrondoso e linhas icônicas. Esse Corvette não é apenas um carro, é uma carta de amor aos muscle cars americanos. Precisa de algo mais elegante para o dia a dia? Dizem que Obama tem um Cadillac Escalade, um SUV de luxo espaçoso e versátil. Com interior sofisticado e tecnologias de ponta, não é à toa que esse modelo é o queridinho de líderes e celebridades ao redor do mundo. A coleção de automóveis do ex-presidente Barack Obama é mais do que metal e potência. É um reflexo de quem ele é. Alguém que valoriza o progresso, respeita a tradição e não tem medo de aproveitar a jornada. Ele tem carros velozes, ecológicos, imponentes e que contam histórias únicas. Se você tivesse a chance de dar uma volta em um dos carros de Obama neste fim de semana, qual escolheria? O Veyron para uma dose pura de adrenalina? O Volt, com seu orgulho ambiental? Ou talvez o clássico Corvette Vintage, por sua elegância atemporal? Deixe sua escolha nos comentários. Estamos ouvindo! Quando a maioria das pessoas ouve o nome Barack Obama, pensa em um presidente vencedor do Prêmio Nobel da Paz, um ícone global, um orador brilhante. Mas por trás dos discursos, dos ternos elegantes e do legado histórico, existe uma vida pessoal mais íntima e fascinante do que muitos imaginam. A família de Obama é tão diversa quanto a nação que ele um dia liderou. Ele mesmo brincou certa vez que seus parentes iam de Bernie Mac a Margaret Thatcher. E, sinceramente, isso não está tão longe da verdade. Cresceu com seus 7 irmãos e irmãs Soetoro Obama, no Quênia. Sua avó, Madeleine Dunham, ajudou a criá-lo no Havaí e faleceu de forma comovente apenas 2 dias antes de sua vitória nas eleições de 2008. Uma conquista marcada por uma dor silenciosa e profunda. A árvore genealógica de Barack é tão complexa quanto extraordinária. Ele tem raízes na Irlanda e, surpreendentemente, é parente distante de Dick Cheney. Um verdadeiro exemplo de herança americana entrelaçada. Antes do mundo conhecê-lo como a metade do casal mais poderoso dos Yakrisawa, Barack teve uma relação séria com Sheila Miyoshi Jagger, uma antropóloga que conheceu nos anos 80, e a quem chegou a pedir em casamento 2 vezes. Ambas as propostas foram recusadas. Esse capítulo permaneceu privado até muito tempo depois de ele deixar o cargo, mas serve como lembrete de que até futuros presidentes têm suas histórias de amor e decepção. O nascimento de uma aliança inquebrantável, Barack e Michelle. E então chegou Michelle. Ela era sua mentora no escritório de advocacia em Chicago e a princípio não estava interessada. Mas com o tempo, e ao que tudo indica, com muito charme, ele conquistou seu coração. Casaram-se em 1992, iniciando a construção de uma vida que um dia os levaria à Casa Branca. A jornada teve seus altos e baixos, mas a força da união e o apoio incondicional que deram um ao outro os impulsionaram adiante. É uma história de amor, determinação e do poder de construir um futuro juntos, mesmo quando o destino tem planos grandiosos. O coração dos Obama, superando adversidades, amando esportes e construindo um legado único. A história de Barack e Michelle Obama, além da política e do brilho da Casa Branca, é um comovente relato de resiliência, amor e construção familiar diante das adversidades. O caminho para a paternidade não foi fácil. Michelle sofreu um aborto espontâneo, uma experiência dolorosa que os levou a recorrer à fertilização in vitro, FIV,
para realizar o sonho de ampliar a família. Assim nasceram Malia, em 1998, e depois Sasha, encantadora como a irmã. Ambas cresceram e floresceram, das ruas de Chicago às salas de aula da prestigiada Sidwell Friends School em Washington, D.C., uma instituição de elite que já educou filhos presidenciais por gerações. E é claro, não podemos esquecer de dois membros da família que conquistaram o coração da América, Beau e Sunny, os adoráveis cães d'água portugueses dos Obama. Beau, um presente do senador Ted Kennedy, tornou-se o cachorro favorito do país, uma presença constante de alegria nos corredores da Casa Branca. Sunny juntou-se à família em 2013, e embora Beau tenha falecido em 2021, deixou um rastro de memórias felizes, lealdade e amor que seguem vivos até hoje. Muito além das manchetes políticas, Obama também é um apaixonado por esportes. Ele é um torcedor fervoroso do Chicago White Sox. Chegou até a fazer o arremesso inaugural na série de campeonato da Liga Americana em 2005 e, novamente, no Jogo das Estrelas da MLB de 2009, vestindo com orgulho sua jaqueta dos Sox. Também apoia o Chicago Bears, mas guarda um carinho especial pelos Pittsburgh Steelers, seu time de infância. Curiosidade: quando os Steelers venceram o Super Bowl 43 em 2009, Obama estava a menos de 120 dias na presidência. Momento perfeito para uma vitória? Sem dúvida. Mas é no basquete que realmente está seu coração. Jogou na universidade e no ensino médio e manteve o jogo vivo durante sua presidência com partidas regulares, às vezes até com astros da NBA. E sim, assim como alguns outros presidentes, Obama é canhoto. A criação de Obama não foi em um lar religioso tradicional. Sua mãe, Ann Dunham, era profundamente espiritual, mas não seguia nenhuma fé organizada. A jornada espiritual de Obama começou mais tarde, já adulto. Foi durante seu trabalho como organizador comunitário em Chicago, em estreita colaboração com igrejas afro-americanas, que ele começou a encontrar significado na fé. Em seu livro A Audácia da Esperança, ele escreveu que se sentiu atraído pelo cristianismo por sua mensagem de redenção, compaixão e serviço. Como ele mesmo afirmou, sou cristão por escolha. Foi assim que as irmãs que me ensinaram me trataram e o caminho que me mostraram. Essa declaração revela uma conexão profunda e pessoal com sua fé. Não uma adesão superficial. O legado de um homem extraordinário. Muito além dos títulos. A história de Barack Obama não é apenas política. É uma história de resiliência, identidade, fé, amor e propósito. De um menino birracial criado no Havaí ao primeiro presidente negro dos Estados Unidos, cada capítulo de sua vida nos ensina que o verdadeiro legado vai além dos cargos e títulos. Está em como você vive quando ninguém está olhando, nos valores que você carrega e na marca que deixa no mundo. Obrigado por acompanhar essa jornada profunda. Comente e inscreva-se para mais histórias inspiradoras sobre a vida de grandes personalidades, luxo e legado. A trajetória de Barack Obama é um farol de esperança e um testemunho do poder do espírito humano para superar obstáculos e alcançar o impossível.